Nesse vídeo eu vou contar para você as 5 principais coisas essenciais que você deve prestar atenção quando você for treinar e quando o teu objetivo é ganhar glúteo. Quando eu comecei a treinar, eu era aquele perfil extremamente magro. Magra, não tinha absolutamente nada de bunda. Pesava 48 quilos, tinha 88 centímetros de quadril. Então era aquela bunda de gaveta. Em todos esses anos, treinando como praticante de musculação e hoje como personal trainer, eu consegui entender o que eu errei no início e o que eu comecei a fazer que começou a trazer um resultado para mim. E eu vou contar hoje nesse vídeo 5 coisas essenciais que você deve fazer se o teu objetivo é ficar com o bumbum empinado. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Musa. Eu sou Angélica Conrado, personal trainer. Toda semana eu posto conteúdo aqui sobre treinamento e definição feminina. E se você não está inscrita nesse canal, toque no botão abaixo inscrever-se para você receber os conteúdos que eu posto semanalmente. Glúteo é um músculo que é difícil de desenvolver, que muitas vezes a gente não nasce com genética de bunda grande. Eu não nasci com genética de ter bunda grande. A minha bunda sempre foi achatadinha, pequenininha, e eu sempre fui extremamente magra, mas isso não quer dizer que você não vai conseguir ter um bom resultado no teu bumbum. Bom, uma das primeiras coisas que eu falhava muito quando eu ia treinar era na questão da amplitude de movimento. Quando eu ia fazer um agachamento livre, eu não conseguia descer com grandes amplitudes. Um leg press, eu não descia muito a perna, fazia um movimento mais curtinho. Quando eu ia fazer um agachamento hack, um agachamento búlgaro, eu nunca conseguia descer na máxima amplitude. Primeiro, por conta de encurtamentos. Então, eu tinha ali um pouquinho de encurtamento, né, falta de mobilidade de tornozelo e tudo mais. E outro motivo era por medo de descer e não conseguir subir. Né, um pouco falta de consciência corporal para conseguir fazer os movimentos com bastante amplitude. E você deve estar falando, Angélica, mas eu não tenho amplitude, eu sou totalmente encurtada. Aqui no canal tem um vídeo onde eu passo alguns exercícios de mobilidade e alongamento. Eu vou deixar aqui na descrição, que ao final desse vídeo você pode assistir e incorporar na sua rotina esses exercícios de mobilidade e alongamento. E por que é muito importante a gente treinar com grandes amplitudes quando o objetivo é desenvolver glúteo? Na verdade, é essencial que você sempre treine com grandes amplitudes, independente se o objetivo é ganhar glúteo, posterior, quadríceps e tudo mais. Porque quando você tem uma grande amplitude em um agachamento, por exemplo, você vai ter um maior estiramento do músculo. Com esse maior estiramento do músculo, consequentemente, vai ter uma maior sinalização para a hipertrofia. Então, quando você treina com bastante amplitude, com uma carga boa, você vai ter um estímulo hipertrófico muito mais eficiente. E é por isso que você precisa conseguir ter amplitude nos exercícios, é essencial. Se você está travada, está encurtada, começa ali a destravar esse quadril para que você consiga ter grandes amplitudes. Só do fato de você começar a agachar com mais amplitude, a fazer leg com mais amplitude, você já vai sentir muito mais o teu glúteo nesses exercícios. No agachamento livre, por exemplo, o glúteo ele só é solicitado quando você quebra os 90 graus. Se você desce até 90 graus, você ainda está trabalhando muito mais o teu quadríceps. Quando você quebra esses 90 graus, aí sim o glúteo começa a participar. Então, por isso que é muito importante a gente ter amplitude. E esse era um dos erros que eu cometia lá no início, quando eu comecei. Segunda coisa que eu pequei muito no início é a escolha de exercícios que não são tão bons. Né? O que seria um exercício que não é bom para o glúteo? Eu fazia muitos exercícios que eu via aqui na internet. Então, antes de eu entrar na faculdade de educação física, me formar, estudar e tudo mais, eu copiava treino da internet. Então, eu via lá treino da blogueira, que ela fazia coice com a caneleira para trás, abdução com a caneleira, fazia uns exercícios assim totalmente malucos. Glúteo no graviton, já fiz muito glúteo no graviton. Exercícios que são pouco eficazes para o glúteo. Eu fazia muito. Eu via lá, isso aqui vai pegar muito glúteo, e era tipo uma coisa absolutamente nada a ver, que não tinha uma forma de você conseguir colocar uma sobrecarga, biomecanicamente não era nada favorável,
Então eu ficava copiando esses exercícios porque a blogueira falava que era muito bom pro glúteo, tal. E normalmente eram exercícios assim muito diferentes, né? Que eu achava que não, era aquele exercício diferente que a blogueira postou que vai dar certo. E na verdade não. Na verdade, você precisa focar em bons exercícios, que é o básico que vai funcionar. No início, para você ter ideia, eu não fazia elevação pélvica. Não fazia. Fiquei anos e anos sem fazer uma elevação pélvica. Por quê? Porque na época tinha um profissional que falou que não era bom, que para crescer glúteo era só agachamento e tal. Então foi um período assim de 5 anos que eu fiquei confusa. Pegava ideia de um, pegava ideia de outro e tal. E quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a estudar e a me profissionalizar nisso, eu comecei a entender sobre biomecânica e sobre hipertrofia muscular. Bons exercícios de glúteo, eu vou falar agora aqui para você, anote que é esses que você deve fazer no teu treino. Para glúteo máximo, elevação pélvica, agachamento búlgaro, levantamento terra sumô, step up no cross, afundo, agachamento com bastante amplitude, glúteo coice, tanto com as pernas estendidas quanto com as pernas esticadas, aliás, flexionadas, perna estendida ou perna flexionada. Esses são os exercícios assim melhores para trabalhar o glúteo máximo, aquela porção maior do teu bumbum. Glúteo médio e mínimo, lateralzinha do bumbum. Abdução no cabo, aí você pode optar por fazer o cabo passando por frente, cabo por trás, ou inclinadinha no banco, 45. Cadeira abdutora, normal, 45, e abdução com a caneleira. Esses são os melhores para glúteo. Não precisa inventar moda, não precisa fazer glúteo no graviton, não precisa fazer aquele coice com a caneleira que você estica a perna para cima parecendo que tá chutando, tá lutando com alguém. Não precisa. Não precisa. É o básico que funciona. E a terceira coisa, que é atrelada junto à primeira coisa, como eu já não escolhia bons exercícios, consequentemente eu não conseguia colocar uma boa carga nesses exercícios. Porque eram exercícios biomecanicamente não eram favoráveis e com isso eu não conseguia erguer peso. O glúteo, ele precisa de peso para você ter hipertrofia, porque ele é um músculo muito forte. Então não adianta você se iludir achando que você vai fazer lá um coice com uma caneleira de 5 quilos e isso vai aumentar o teu bumbum. Não vai. Não vai. Você precisa de mais peso. Aí você vai pensar, tudo bem, Angélica, mas eu sou fraca. Eu não consigo colocar muitas cargas nos exercícios. Agora, o que eu faço com isso, né? Fica tranquilo. Quando a gente fala em sobrecarga progressiva, não quer dizer que você deve fazer uma elevação pélvica com o dobro do teu peso e tudo mais, até porque cada aluno tem uma fase. Às vezes você está começando agora na academia, tá há menos de 6 meses na musculação. Aí é normal que você realmente não tenha força, porque o teu corpo ele ainda está ganhando força, ainda está se acostumando com o treino e tudo mais, né? Mas talvez você seja aquela aluna que está treinando ali há 1, 2 anos e ainda está fazendo os exercícios com a mesma carga, do mesmo jeito sempre. Você precisa evoluir na carga. E para isso existem várias formas que você pode fazer uma progressão de carga no exercício. Né? Não quer dizer que, por exemplo, uma elevação pélvica, você não precisa necessariamente de uma semana para outra aumentar 10 quilos de cada lado na elevação pélvica, não é isso. Progressão de carga, se você colocar 1 quilo de cada lado a mais na elevação pélvica, você já está progredindo a carga. E se você tenta fazer isso semana após semana, aumentar de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3 quilos, você já está evoluindo na carga. Um outro método que eu gosto muito de utilizar com as minhas alunas da consultoria é fazer a série em cluster set. O que seria um cluster set? É você fracionar as repetições e colocar uma carga muito maior. Então vamos supor que na elevação pélvica você não consiga fazer 12 repetições com 120 quilos, por exemplo. O que a gente faz? A gente fraciona. Então você faz 4 repetições, descansa 10, 15 segundos. Faz mais 4, descansa 10 a 15, faz mais 4, finalizou. Ou você pode colocar uma carga um pouquinho maior e você fraciona a série. Então você fez o mesmo número de repetições,
né, ali 12 repetições, só que você dividiu de 4 em 4, com um leve intervalinho entre uma série e outra, conseguindo descansar um pouquinho para você realmente conseguir fazer aquela série com aquela carga. Então, Cluster 7 é um método que eu gosto muito para quem quer ganhar força nos exercícios e para quem está meio estagnada naquela carga. Você fazendo isso por 2, 3, 4 semanas, as séries em cluster, quando a gente altera o treino e você vai fazer 4 de 12, você vai ver que 120 quilos vai ficar fácil para você fazer as 12 repetições diretas, porque você já ganhou força. Pode ser até que você consiga colocar uns 130 quilos, por exemplo, para fazer uma elevação pélvica. Então é muito importante que você se desafie, você sempre procure evoluir a carga nos exercícios, em todos os exercícios, não só de glúteo, mas de quadríceps posterior, de membros superiores também. A quarta coisa que eu levei assim anos para começar de fato a fazer é dieta. Eu levei mais ou menos, acho que uns 6 anos para realmente seguir uma dieta, ir no nutricionista montar um planejamento para mim. Porque eu era magra, mas eu tinha o biotipo de falsa magra. Eu tinha muita gordura acumulada, pouca massa muscular, e isso dava um aspecto de um corpo que não estava legal. Eu olhava assim, eu não gostava do meu corpo. E como eu tinha essa ansiedade para ganhar massa muscular, o que acontece? Eu sempre ficava pegando dica de shake hipercalórico para ganhar massa muscular. Ou eu comprava um hipercalórico e tomava, ou eu comia bastante, porque eu queria ganhar músculo. Eu comia pouquíssima proteína, bastante carboidrato, minha mãe tinha uma padaria na época, então eu vivia comendo bolo, doce, as coisas e tudo mais. E eu tinha muita gordura acumulada no meu corpo. Só que você não dizia que eu tinha essa gordura porque eu era falsa magra. Quando você tem esse perfil de falsa magra e você decide que você quer ganhar massa muscular e você começa a comer mais calorias, vai dar cagada. Vai dar cagada, porque o teu corpo ele não está favorável para o ganho de massa muscular. Se você tem um percentual de gordura acima de 20, 22, 24, a gente primeiro precisa reduzir esse percentual de gordura. Então, você vai emagrecer e vai ficar mais magra, que foi o que aconteceu comigo. Né? Eu fui num nutricionista, ele montou uma dieta para eu secar, porque o meu percentual de gordura estava em torno dos 24%. Fiz uma dieta para secar, fiquei seca, esmilinguida, odiei ficar desse jeito. Mas foi a partir disso, a partir do momento que eu consegui secar, que o meu corpo ele ficou eficiente em reduzir gordura e ganhar massa muscular, e daí depois que eu sequei, que a gente começou uma dieta para ganho de massa, aí sim eu comecei a ver resultado de hipertrofia no meu corpo. Então, se você tem esse perfil de falsa magra, tenha paciência que você vai ter que ficar seca, esmilinguida, vai ter que reduzir o percentual de gordura antes de pensar em ganhar massa magra. Não adianta você querer já começar uma dieta de um superávit calórico, porque vai dar ruim. O teu corpo, ele está eficiente em pegar essas calorias e transformar em gordura. Ele ainda não está eficiente em pegar essas calorias e ganhar massa muscular. Entende? Então, a gente precisa, primeiro, reduzir um percentual para daí sim começar uma estratégia de ganho de massa magra. E por isso que é muito importante você se consultar com o nutricionista. Ele vai ser a melhor pessoa para te passar uma dieta alinhada para o teu corpo. Ele vai calcular quanto de carboidrato, proteína, gordura você precisa comer, quais os suplementos essenciais que você precisa utilizar. Se for um bom nutricionista, provavelmente ele peça alguns exames para ver como que está a questão de vitamina D, vitamina B, vitamina C no teu corpo. Porque caso você tenha um déficit de vitamina, você também não vai conseguir ter um bom desempenho no treino. Então é muito essencial você encontrar um bom profissional, seguir uma dieta para você conseguir ganhar massa muscular. E esse foi um dos fatores que eu demorei para começar, e depois que eu comecei, que daí sim eu vi um resultado incrível no meu corpo. E a quinta e última coisa que eu falhava muito era o descanso. Quando a gente fala em descanso, eu falo em 2 tipos de descanso. O descanso, quantas horas você dormiu na noite? Eu dormia pouquíssimo, eu não tinha um sono de qualidade. E o descanso entre os treinos. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que treinar mais para ter resultado. Então, se eu treinasse a perna
4, 5 vezes a semana, eu ia ter mais resultado. E não, porque o teu músculo ele cresce quando você descansa. Você vai na academia, dá lá o estímulo para o músculo fica fadigado, fica cansado. Aí você precisa pelo menos de 2 a 3 dias de descanso entre um treino de perna e outro, para você ir lá repetir o estímulo. Porque é nesse tempo de descanso que ocorrem as adaptações dentro do teu corpo, para ter síntese de proteínas, para você conseguir ganhar massa muscular, e daí sim você estar pronta para um próximo treino. Então eu pecava muito nisso. Eu treinava com muita frequência, eu treinava perna um dia seguido do outro, e eu não tinha um sono de qualidade, eu dormia pouco, e eu dormia mal. Então eu tinha a tendência de ficar sempre no celular e dormir muito tarde. E daí quando eu dormia, eu não conseguia descansar porque o meu cérebro ainda estava funcionando por conta de eu ficar ali em rede social e tudo mais. Então quando eu comecei a dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, evitar telas antes de dormir, evitar assistir filme, série antes de dormir, evitar cafeína depois das 3 horas da tarde, isso melhorou a qualidade do meu sono. E é durante o sono que ocorre a liberação hormonal, que ocorre essa recuperação muscular e que ocorre a hipertrofia. Então, por isso que ter um sono de qualidade é essencial. Qualidade e quantidade. Pelo menos ali, no mínimo, 7 horas bem dormidas. É essencial para você conseguir ter ganhos tanto de hipertrofia quanto de emagrecimento também. E essas foram as 5 coisas essenciais que eu falei muito no início dos meus 6 primeiros anos aí de musculação. E depois que eu comecei a arrumar isso, é que eu consegui sim ter esse resultado que está aparecendo aqui na foto para vocês. Então, eu espero que você aplique isso hoje mesmo na sua rotina. Começa a dormir melhor, procura um nutricionista para montar uma dieta para você, escolha bons exercícios, melhore a sua amplitude de movimento e coloque mais carga no teu treino, caso o exercício esteja leve. Pode ter certeza que você fazendo isso, você vai sentir uma diferença muito grande no teu bumbum, logo aí nos 6 primeiros meses treinando.